seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você. Hoje um dia muito especial, recebo um amigo de longa data, Jurandir Afonso. Obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nossa cozinha Igualmente. é sua. E é o seguinte, você de casa vai aprender as melhores coxinhas do Brasil. Esse cara que é craque. Ó que coxinha maravilhosa. Essa daí do que é, Jura? De frango. De frango. E a massa? Essa aí é a massa básica. Nós Tá. temos massa de mandioquinha Massa de mandioquinha. com recheio de bacalhau. Perfeito. Massa de milho com recheio de carne seca. Perfeito. E essa básica com recheio de frango. Básica com recheio de frango. Mas olha, se você faz coxinha, faz para vender, você conhece o Jurandir, professor de longa data, a coxinha dela é irresistível, Fabi. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Jurandir, Fabi. tudo Essa daqui bem? do que é, Jura? Essa é de milho. De massa milho. de milho. Massa de milho com recheio De carne de sol. Carne seca. Carne seca. Vamos começar por essa? Vamos começar. Vamos começar por essa, porque olha, eu tô aqui segurando para começar o programa. Seja muito bem-vindo. Vamos começar pela massa? Vamos começar. Deixa eu colocar aqui, ó. Fica à vontade. A gente tem que bater o leite com o milho, tá? Mas você não usa a água do milho, não. Vai meia latinha. Tá bom? Só o milho. Tá Só o espetacular. Fora, já é diferente essa coxinha, porque é a coxinha do milho, a massa de milho. Muito Eu bom. gosto. Os caldos, tem hora que não dissolvem muito bem, então eu já ponho aqui. Pra dar mais sabor também. E aí também ele já dissolve mais fácil. Vamos bater aqui rapidinho. Então, primeira massa, anote aí. A massa de milho com recheio de Carne de seca. Carne seca. Fabi, você vai querer experimentar? Né, Renê? Você sabe que eu sentei aqui na mesa, olhei essas coxinhas todas e falei, hoje se o Edu não me chamar pra experimentar... Vem cá. Dá uma chegada aqui. Zé, a pimentinha, tem até molinho de pimenta aqui, né, Meu Jurão? Deus do Tem, céu, tem. tá muito. Aí, ó. Ok, ótimo. Obrigada, eu tô Olha- começando bem a semana. Não é porque ele dá aqui, Não não, é? mas esse cara é espetacular, meu. Porque assim... Ele também é. Não, mas não, eu tô falando sério. Você é um cara Obrigado. muito querido, assim, como comer, pessoa. E com tudo que você faz, ele faz com excelência. Essa coxinha, Eu gosto ela muito. é cremosa por dentro. Não tem espaço no meio para outras coisas, enfim, Não. ela é toda completa, vamos assim dizer. É. E ela é crocante por fora. Não, essa A coxinha farinha, é leve. né? Essa farinha chama panko. Panko. Não é marca, Sim. é o nome da farinha. tipo da farinha. Que você encontra em vários lugares. Olha que belezinha por dentro, ó. Nossa, isso daqui é Você sabe muito que eu bom. sou fã de coxinha, meu salgadinho predileto. O meu também. E essa aqui, ela é muito leve. Fica levinha, né? Muito leve, não é, Edu? Não tem... Ela não fica oleosa, nada. Nada. O segredo tá nas massas que o Jura faz. É, tem Uma que melhor ter. que a outra. Se há 20 e poucos anos atrás, quando você começou, já era boa, imagina agora, então. Vai Não é verdade? aprimorando. Não é Ó, verdade? aqui eu coloquei a manteiga. Pode ser manteiga ou margarina de uso culinário. Perfeito. As duas coisas. Tanto faz, ou um ou outro. Um ou outro. Quanto que é a quantidade que você colocou ali, mais ou menos? Tem que pegar a fichinha Eu que eu pego não me aqui, lembro eu de pego e cabeça. vou passando Edu. aqui tudo certinho. Tô ficando velho já. Que é isso, meu? Ó, Eu vou pra cá. essa daqui é a massa, tá certo? É a massa massa da... do milho. Massa de milho. Vou achar a massa de milho aqui. Cozinha tradicional. Massa de milho. Isso. A manteiga. Foi quanto? Uma. Essa aqui coisa- acho que tá o recheio, né? O recheio. Eu pego da massa. Esse é o né? recheio da massa. Eu acho que foi uma xícara. Uma xícara de manteiga. Eu vou acho que colocando. é. Tem que tá, dar- eu vou pegar colocando aí, dar uma aqui. olhadinha. Vou achar aqui, eu vou Vamos só colocando. deixar ferver agora. Você tem sal aqui, né? Ó. Perfeito. Aqui é só girar? Pode girar. Um pouquinho de sal. Tá. Mas não põe muito, porque o caldo já vai dar sabor. Então achei. É a manteiga. A manteiga, Tá. leite batido com o milho. Eu tenho alguém em casa que tem problema com leite. Tá. Tem gente que tem alergia. Lactose. Então troca por um caldo. Faz um caldo de galinha, faz um Dá na caldo. mesma. Dá na mesma. Tá, Tá bom? perfeito. E a gente vai ter que esperar ferver para colocar essa farinha. Tá perfeito. Tá então bom? aqui, primeira coisa, bate o milho, uma Isso. latinha de milho sem o milho sem o líquido do milho. Sem, o a líquido, água. sem a água. Meia latinha. A água do milho, perfeito. Essa boca qual que é? Essa daqui? Essa boca, essa primeira? É. É. E a gente já pode Você ligou começar. aqui, ó. Pode ligar aqui, ó. Aí foi. Aí Esse aqui. foi. Foi lá. Ligou. Tá. Então vamos nesse aqui? Pode ser nesse? Pode. Aí Eu a vou te gente, ajudando. troca, a gente troca a panela e vamos fazer o recheio aqui. Tá.
Ó, Então aqui você colocou, na verdade... ó, tá quase fervendo aqui já. Na massa você colocou 2 xícaras de chá de leite, Isso, meia xícara de chá de manteiga, isso, meia lata de milho batido isso. e o tablete de caldo de legumes você bateu. Né? Antigamente, a gente encontrava no supermercado sopa de milho. Ah, tá. E Igual tinha sopa de cebola. Isso, eu colocava umas 2 colheres de sopa. Nossa, eu Ficava lembro bem disso. legal, só que não acha mais. Aí eu fui obrigado a tirar da receita, dava um sabor bem muito legal. boa. Aqui, o que é interessante dessas coxinhas, enfim, você pode fazer para vender. Pode. De Dá longa pra data congelar. faz isso, né? Dá pra congelar. Dá pra fazer tudo praticamente. Aqui começou a ferver, você vai colocar uma Isso. xícara e meia de farinha de trigo. Isso. Se precisar, vai colocar um pouquinho mais. Perfeito. Aqui eu só tô colocando a cebola. Então, mais ou menos uma cebola Isso. e aqui você colocou um pouquinho de óleo. Mais ou menos uma e colher de sopa de E óleo. uma manteiguinha também. Uma colher de chá de manteiga. Uma colher quase de sopa. Manteiga. Se quiser usar uma manteiguinha de garrafa, também fica bom, Fica né? bom, não. Fica uma delícia isso daqui. Ah, com a carne seca, né? Com a carne seca. Boa, não é, Fabi? Não é? Cadê a tua coxinha? Já comeu? Tá aqui, não, tô comendo aos poucos, porque Ah, eu tenho tá. que falar aqui, porque tem muita pergunta. O pessoal tá adorando a coxinha, já pediram todas as receitas da coxinha. Eu imagino. Mas o Camilo Ferraz, uma hora o Jura falou assim, eu faço com a farinha panko, né? Isso. Ele quer saber qual que é a diferença da farinha panko. Ela, na verdade, ela é uma farinha de pão, só que ela é mais crocante. Perfeito. E aí, deixa o salgado mais crocante. Principalmente E por fora, Por né? fora. Mantém mais a estrutura do salgado, não chupa tanto óleo. Então ele não fica aquela coxinha Não. oleosa, Se não achar, vai fazer com farinha de rosca caseira. que é a farinha de pão ralado. Isso. Ralado. Não pode ser Perfeito. muito branco, nem pode ser muito escuro. Perfeito. Ó, tá Aí quase... então pra massa você vai colocar a farinha de trigo, Isso. mais ou menos uma xícara, quase 2 xícaras. Isso, é uma xícara e mais 3 3 quartos. Uma xícara e 3 quartos. Muitas vezes a pessoa tocha farinha de trigo na coxinha. Tá. E é para ela desgrudar. Tem hora que não é a falta de farinha, é falta de gordura. Sim. Tá? Então o interessante é colocar nessa medida, vai colocando aos poucos, depois mistura tudo de uma vez. Isso, como eu vou fazer agora. Ó. E daí a parte ali a gente está fazendo o recheio. Então entrou a cebola, entrou o alho. Posso colocar a carne aqui, Jura? Pode. Então carne seca, quem quiser fazer com carne de sol, pode. Pode. O que mais que dá para fazer aqui variando? Na mesma aqui? receita? Eu acho que lombo. Lombinho. Lombo salgado e pernil salgado. Lombo salgado, Aqui a gente pernil pode desligar. E salgado. se quiser seguir uma linha mais vegetariana, vegana, assim? Não Tem é... coxinha de legumes? Tem, dá pra fazer, mas é meio complicado. Dá pra fazer de milho. Agora, você tem que tomar cuidado, porque tem hora que a gente não consegue muito ponto pro recheio, entendeu? Tá. O Ó, recheio. Entendi. olha a massa, gente. Pega ela na mão. Tudo bem que vai achar que vai queimar sua mão, mas não queima. Ó, Se você pegar, queima. A dele não queima. ó. Tá vendo? Já tá no ponto? Tá no ponto. Nessa hora não pega que Deixa eu ver. vai queimar a sua mão. Nessa hora não pega, mas assim, tá quente. Mas é tranquilo. Tranquilo. Ó, já chegou no ponto? Já. Simples assim, Jura? Simples assim. Já tá no ponto Tá a no massa. pontinho, ó. Perfeito, ó. Ela desgruda da... Isso. Desgrudou, tá pronto. Aí você tem que levar pra bancada um mármore e depois dar uma sovada nela. Deixamos essa parte? Deixamos depois pra depois. Tá. Deixa Tá? essa daqui a parte. Isso. Deixa na panela ou a gente usa essa mesma panela? A gente pode usar Ela, essa panela pra fazer ela outra... desgruda. É até legal É. mostrar isso pro pessoal em casa, né? Aqui você vai cortar alguma coisa nessa tábua? Não, Não? Posso despejar a massa aqui? pode. Ó, então a primeira massa, que é a massa de... Olha que interessante. E você em casa, você pode usar a mesma panela. Olha, a panela sai limpinho, ó. Sai. A Ó, panela é que ótima, bacana. né? Sai limpa já. Eu tô começando a minha coleção dela. Tá começando? Comprei 2. Olha aí, tá vendo? Já tô indo. Ó, uma coisa legal. A carne seca, você vai cozinhar. Tá. Eu não tiro sal. Eu cozinho uma vez na panela de pressão, jogo a água fora e dou mais uma fervura. Tá. Porque ela tem que manter um pouco do gosto. Se dessalga muito, perde o sabor. Tá. Eu sou meio fissurado em pimenta. Então um pouquinho de pimenta. Pimenta. Pouquinho, viu, Edu? Um pouquinho de pimenta vai ficar bom. Aí, a gente precisa estruturar o recheio. Sim. Então, creme de leite. Quer que eu puxe? Você puxa aí. Aqui, ó. Creme de leite. Creme de leite. de caixinha. De caixinha, Perfeito. tá? Então aqui tem um pouquinho de óleo, a cebola. Isso. Se quiser colocar o alho, pode também ou não? Pode colocar alho. Pode colocar alho. Pode colocar alho, Aí na sequência você colocou o creme de leite. creme de leite.
Pra dar uma cremosidade Isso, aqui. e agora a gente vai colocar um pouco de farinha, 2 colheres. umas colheres de 2 sopa, a 3, você vai colocando devagar, só para de ele, acordo com a necessidade. ele encorpar. É isso. São 2 colheres mais ou menos de De sopa 2 a 3 de farinha de trigo. farinha de trigo, perfeito. Isso. Tá? Aqui, ó. E aí eu usei pro nosso recheio coentro, mas não é todo mundo que gosta, né, Edu? Sim. Não, mas ficou uma delícia. Eu gosto. Faça assim. Se você não gostar, faz com salsa. Faça com salsinha, mas eu acho que coentro dá aquele sabor Dá um maravilhoso. sabor maravilhoso, tá A muito pessoa bom. fala assim, eu posso colocar um pimentãozinho picado? Sim, Pode aqui também. pode. Pode. Tem que tomar só cuidado quando você falou o negócio dos legumes, é pra não colocar legumes aqui que começa a Soltar água, é meio Tipo problemático. tomate, É. né? É melhor Olha, colocar... agora aí tá pronto. Você só põe o coentro. E o Jura mexeu. gosta de coentro, ó. Vê se o Jura gosta de coentro. Olha ó. lá. Olha lá, ó. Aê, Ô, Jura. Denis, olha, a gente cozinhou e trabalhou junto muitos anos quando eu comecei também. Na época lá Você era o rei de sorvete naquela época. Na TV Gazeta, não é? Isso. TV Gazeta, um beijo pra Claudinha Pacheco, não é? Com a É uma Claudinha. graça, né? A gente Ô, trabalhou pessoa junto boa. também, pessoa Pronto, incrível. agora aqui eu também. vou desligar. Já tá Desliga. pronto. Faz 20 e poucos anos, né? Mais ou menos. 20 e poucos anos. Ali, então, deu essa boa fritadinha. Quando você fala do recheio, e presta atenção em todos esses truques, ó. Olha como ele ficou. Ele ficou estruturado, o recheio também. Isso é legal pra tua coxinha, não é isso, É, Jura? a pessoa acha que vai ficar duro. Não fica. Não fica, ele tá gelado aqui, ó. Tem um aqui pronto. Mostro pra quem? Pra quem Pra você você? quiser, aqui, ó. Ó, tá E rechear prontinho. sempre com ele frio, é isso? É. E aí, o que eu vou fazer, por exemplo? Se eu pegar ele aqui, eu consigo enrolar e fazer uma bolinha. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou ver o tamanho da coxinha, já faço várias bolinhas. Faço várias bolinhas Eu e lembro só, que vou, vocês- e só vou recheando as coxinhas. Eu lembro que você explicava que isso daí dá rendimento ao trabalho também, É, não é? Você justamente. dá um padrão. O padrão É, da coxinha dele é isso. impressionante. Vocês viram a primeira massa? A gente fez, ó, fácil a primeira massa. Aqui já daria pro pessoal em casa trabalhar essa Já, massa, tem que deixar né? mornar um pouquinho, né? É, deixa mornar aqui, Porque ó. você abre ela, a gente vai trabalhar com ela depois, ó. Faz Quando assim. tu amorna um pouquinho? Sabe como que eu faço? Eu faço com um rolo de macarrão. Em vez Abre de... com ela e vai fazendo assim. Perfeito. Você ia falar alguma coisa. Muita gente pedindo pra repetir a massa da coxinha. Ele vai comendo, ele vai comendo, ele Eu vai vou comendo, ó. A massa da coxinha é o seguinte, ó. 2 Ô, boa, xícaras de chá pode de comer. leite. 2 xícaras de chá de leite. Aí, Ficou boa. Ficou boa. Meia xícara figura, meia xícara de chá de manteiga. Isso. Aí bem a lata do milho, Meia que lata do você milho. bateu sem a água do milho. Sem a água do milho, bati com E leite. quem quiser usar milho e espiga não vai ter água, né? Não. Aí o tablete de caldo de legumes, que você bateu, que você falou que fica mais gostoso assim. Isso. E uma xícara mais E mais 3 quartos. 3 quartos de xícara de chá de farinha de, De trigo, trigo. que você põe na massa aqui. Quando pra levantou bater. fervura, um pouquinho de sal. Tudo isso na massa. É. Fácil. Deu ponto, tá ali. Daqui a pouco a gente vai trabalhar ela. O recheio aqui. Um pouquinho de óleo, uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de manteiga. Isso. Aí você colocou mais ou menos 1,5 xícaras de carne seca. Você Deu ensinou- 2 xícaras. 2 xícaras? É. E a cebola, né? que você Cebola, colocou. pode pôr um alho. quiser colocar o alhinho. Eu não sou daquele tipo que eu não gosto muito de enfeitar o pavão. Tá. Então tem gente que vai fazer um recheio. Então, pô. Vai colocando pavão, sabe assim, vai colocando, aí tudo se perde o sabor. Sim. Então eu acho legal, por exemplo, se eu colocar um pimentão, eu tenho que colocar uma colher de sopa do vermelho ou do amarelo. Basta. Porque senão o pimentão chega, né? Oi, eu tô aqui. Entendi. Daí vira uma coxinha de pimentão. Isso, então tem que Perfeito. tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Vamos fazer uma segunda massa? Vamos. Começar uma segunda massa? O Jura é incrível, não. Gente boa, né? A gente vai fazer Ele qual? fazia, ele foi procurado no Brasil inteiro. Esse cara aqui, eu vou contar Ah. uma história aqui. Isso daqui é caso para ele ir pra Sônia Abrão, isso daqui. Porque é o seguinte, é um caso sério. Ele fazia os segredos das receitas mascarado, porque ele pegava as receitas dos melhores produtos do Brasil e tal. Ia fazendo. Ia fazendo, Denis. Olha, era ele que fazia. E ele ia mascarado. Na época, na televisão, tinha o Mr. M. É. E daí teve o... Aí eu era o Mr. W, né? Mr. W. Vestido de preto. Nossa, o primeiro dia que eu fiz aquilo, Queriam pegar ele nas portas de emissora, ó. colocaram uma máscara que eu não conseguia respirar. Eu falei, eles vão me matar desse jeito. Mas a gente parou no Jô Soares, mas a Gazeta na época não deixou revelar quem era, que eu achei que era uma Tá bobagem. revelado aí, ó. Mas fizemos, Mas aí, né? mas foi muito vamos legal. ligar esse fogo? Aí Que é o que eu- seguinte, Ó, nós vamos fazer agora... De mandioquinha. De mandioquinha. Perfeito. é uma massa que faz muito sucesso. O pessoal faz muito, É. ganha dinheiro. Dá pra fazer com mandioquinha ou com batata. Eu Tá. gosto muito com mandioquinha, tá?
A massa, mesma coisa aqui. Manteiga. Meia xícara, mais ou menos. Para todas elas é mais ou menos a mesma base. Isso aqui acho que é um pouquinho mais ou não? Aqui tá... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar a massa da... Elas massa mudam, viu? Elas mudam? Ah, Mudam. então peraí. Então essa daí é a massa da... Mandioquinha. Mandioquinha. Essa daqui é de milho. Essa aqui é de milho, vai virando. Mandioquinha. É tanto recheio, né? Tanta coisa que... Coxinha da massa... Esse aqui é o recheio da massa de... Salsinha. Qual que é essa daqui? Não, essa aqui acho que é uma massa, ó. Essa aqui é a tradicional, que a gente vai fazer ainda. Tradicional vai Tem fazer. mais uma outra massa que é de mandioquinha. Tá, perfeito. Eu vou achar outra massa. Você já então. acha, O pessoal vai achar, vai me mandar aqui. Aqui tá o recheio da mandioquinha, ó. Isso. Mandioquinha. Essa aqui é a massa. É a massa, achei. A massa da mandioquinha. Perfeito, ó. Uma xícara, mais 1/4 de chá de manteiga aqui. Isso, então isso é maior. mesmo, isso. Tá. Aí você vai colocar uma colher de sopa de azeite ou de óleo. Isso. Tanto faz um ou outro. Isso. Aí, mandioquinha. O que eu faço? Eu bati a mandioquinha com leite já, tá? Tá, então mandioquinha cozida. Cozida. Mandioquinha cozida com leite. Mais ou menos 1,5 xícaras de mandioquinha cozida. Isso. Aí você mistura o leite Eu misturo o leite e bato no liquidificador. para ele ficar cremoso. Isso, porque se você espreme, fica uns pedacinhos. Tá, Então batido fica melhor. fica melhor. Perfeito. E aí no total então tem 1,5 xícara. Isso. Tá, perfeito. Vou colocar aqui. Então você que vai fazendo na medida, pega a mandioquinha e bate. A mandioquinha cozida, bate com leite. Isso. Bateu com leite mais ou menos o volume de 1,5 xícara. Aí você está colocando o caldo de legumes. Isso. Tá. Caldo de legumes, mais ou menos meia xícara. Quase 1 xícara, 3/4 xícara de chá do cozimento do... Isso. Pode ser até o cozimento do frango, se quiser. Pode, esse aqui é caldo do cozimento do frango. Caldo do cozimento do frango, quase 1 xícara. Isso. E daí você, se passar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, não se preocupa, você acerta na farinha. Acerta na farinha. É sempre aquele truque que você dá. Edu, ficou um pouco molinho demais? Você é por pimenta? Eu gosto. Foi tudo pimenta, Denis, tudo pimenta, ó. Então na Por isso massa... que ela tem esse toquinho especial, né? É. Todas as massas eu coloquei pimenta. Todas as massas e todos os recheios? Todos. Tem uma pimentadinha, mas não é aquele... né? É aquela... Muito bom. Eu gosto, Uma né? picância de leve. Aliás, a gente estava falando de um outro amigo teu também, que joguei vôlei muitos anos com ele, o Biro. É o Biro. Biro. O Biro, ele é um excelente professor, Isso. técnico de vôlei depois. Tinha o Almir também. Almir, né? O outro. O Almir também. O Almir foi trabalhou, a gente jogou lá no Pinheiros. O Almir jogou vôlei também. O Biro jogou, a gente jogou muitos anos junto. Um grande abraço aos dois, ao Almir e ao Biro. Aqui misturamos. E a Nancy que tá... A Nancy também. Nancy Zona caiu. Pisou na vagem, caiu. Ela era pra estar aqui hoje, Batinho. Aqui, ó, misturou. Isso, agora deixar levantar a fervura. A mesma coisa que os outros. Mesma coisa que os outros. Por que é importante aqui esperar levantar a fervura? Senão ela fica encruada. Se você colocar a farinha de trigo agora, a farinha de trigo vai empelotar. Tá vendo, Fabi? Para os ansiosos, então, não tô falando que você é ansiosa. Tá. Para quem é ansioso e coloca antes da hora, tem que esperar. Agora, se empelotar, posso usar meu truque? Qual que é? Ela bate tudo no Eu bato tudo liquidificador, no mas não vai bater no Mas essa liquidificador. massa não vai bater no liquidificador. Não vai. Mas é nem... aqui na mão, mas nem nem que o você mix? sonha. Não, Não. bate que você quebra o teu liquidificador. Vai acabar com a massa. Vai- não vai acabar com o Mas se liquidificador, vai empelotar, quebrar. tem como consertar ou não tem mais conserto? Mas não Perdi vai a massa. empelotar. Não vai. Se fizer direitinho, não empelota. É só não ser afobado e colocar agora. Se colocar É só agora... esperar agora, a gente para um pouquinho de mexer e a gente pode começar o recheio do frango, você quer? Pode começar. Quer Tá começar bom. ali, ó? Aonde? Essa daqui, por não sei que cargas d'água, ela não tá. Daqui a pouco eu já ligo ela pra você. Aqui, ó. Tá, Ligo ali, ó. pode ser. Ligou ali, ó? Vê se ligou ali. Ligou. Separa o recheio do frango que eu já volto. Tá bom. Fui entrar aqui no Viajanáticos, o que me aparece? A Mariazinha que entrou no Shallow, sabe a música Shallow? Ah, aquela famosa, tá? É. Todo mundo falando dela, né? Ligou aqui? Ligou. Liguei. Pronto. Esse aqui já apagou, Edu. Já apagou? Eu ligo de novo aqui. Põe lá no cantão. Foi aqui, pronto. Isso, pra gente deixar pra ferver. Enquanto isso eu vou Aqui ligar. tem que deixar ferver, né? Tem. Tá. Ali, uma colher de sopa de óleo. De óleo. Perfeito. Cebola. Cebola. Essa massa vai cebola. Essa massa não, essa é esse recheio. Recheio de frango. É, vai um caldinho de frango. Caldo de Pode frango. usar em pó também, viu? E você usou na massa já o caldo do cozimento Do cozimento do frango. Perfeito. Então aqui, ó, você que tem saudades do Jura, você pode pedir as receitas dele que ele... Você volta, né? Volto. Você ficou um tempão sem
A gente ficou um tempão sem se encontrar, mas agora você tá chamar convidado que eu a volto. voltar, quando você quiser. Aqui, ó. Então, o caldo de frango. O frango. Vai lá. Quer que eu mexo? Pode mexer. Deixa eu aproveitar, ó, agora que tá tudo tranquilo, deixa eu passar aqui, ó, os dados do Jurandir, o Instagram. @chef_Jurandir com Y, R no final, _Afonso com 2 Fs. O Facebook tá ali na tela, ó. O Instagram tá ali, ó. Tá certinho, né, Jurandir? Tá O Facebook, Jurandir Afonso. Os cursos do Jurandir, ó, são incríveis. Aqui ele tá mostrando um pouquinho, mas para você que quer fazer para vender, você que quer fazer, enfim, para descontrair, não é? Para você ficar aprender com a feliz. criançada. Enfim, vale muito a pena, porque você vai aprender a fazer da melhor forma. E daí não tem erro, meu. Você vai vender bem. Agora aqui a gente vai deixar ferver. Eu coloquei Aqui tomate ferveu, pelado, o caldo do cozimento do frango e o frango. Perfeito. Aí ferveu, agora a gente vai mexer. Deixa eu... Vai lá. Ali, farinha de trigo. Aí Farinha a de mesma trigo, quantidade do desculpa, outro. que eu já tô batendo em você. Imagina. Vamos mexer primeiro pra gente acabar de Esse colocar. daí é de Mandioquinha. mandioquinha. Ó, perfeito. Ó, a gente vai medir, se não for tudo, a gente não... 1 xícara mais 3/4, certo? É isso. Acho que é 2 xícaras É. mais 3/4. Eu coloquei um pouco a mais aqui, tá? Tá. Então Se eu não vou precisar- usar tudo, Eu sempre trago um pouquinho a mais pra eu não pagar mico na hora, né? Ó, Se precisar, você vai sentir na mão aqui. Tá vendo aí, ô, Fabi? de novo. Tô vendo. Agora, Leone, Aniele, são algumas das telespectadoras que perguntam. Daria pra fazer com mandioca mesmo, macaxeira? Metade da quantidade. Metade da quantidade. Isso. Vamos lá, queimando a mão 2 o retorno. Não, que isso. Não queima. Ó, aí como pode deixar, a gente experimenta. Experimenta. Não tem muito sal, a minha eu não coloquei sal. Porque eu deixei o recheio, isso aqui é um recheio de Não de basta bacalhau. então queimar a mão, você queima a língua. Então todo mundo fala que eu tenho língua de amianto, porque eu não queimo. Deve ter, porque assim, ó, tá quente. Isso aqui tá quente pra caramba. Eu não queimo a Mas boca. olha que massinha legal pra você fazer aí na sua Ó. casa, ó. Ela solta da mão com facilidade, tá saindo até uma fumacinha ali, tá vendo? Tá. Queima o dedo com uma facilidade também grande. Você tirar agora, espera mais um pouquinho. É só pra mostrar, ela soltou, tá no ponto. Tá no ponto. Meu, fácil. Muito não. fácil. Assim, você tem a técnica, você tem a receita, você tem tudo. Depois que o Jurandir já passou tudo, é fácil. Ó, vou colocar um pouquinho de pimenta aqui, Sim, pra senhor. variar, né? Essa daqui posso tirar aqui do lado? Pode. Tem que botar um pouquinho de sal nesse recheio. Olha, ela sai na maior facilidade. Olha, a massa, meu. não, e a textura, assim, da massa chama atenção, né? É. A textura, a qualidade, enfim. Você nem usou o resto da farinha, né? Não, eu coloquei um pouco a mais. Perfeito. Olha, quando cozinhar o frango Ah. pra fazer coxinha, é muito importante que o peito tenha pele. Ah, tá, por causa da gordura. Por causa da gordura, dá mais sabor. Jura, você vai chegar no ponto ali ainda, Vou, não vai? vou. Você segura um pouquinho Seguro. só? E essa É, coisa é linda. Simone. Simone, beijo, meu amor. Aqui já temos as 2 massas separadas, depois a gente vai fazer tudo pra você. Sim. Vai montar cada uma delas. É bom esperar um pouquinho. Eu trouxe 2 massas já frias. Tá. Né? Mas ali vai esfriar. Vai esfriar. E é legal Agora que tá vamos... mostrando o ponto. Agora, então, ó, vamos lá. Só refoguei cebola, Tá. pode, se quiser pôr um alho, coloquei um caldo de galinha, pus tomate pelado. Não coloque molho de tomate pronto, porque fica ruim, Tá. tá? Ou senão você põe tomate bem picadinho. E agora eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. Tá bom? Tá, perfeito. Aí misturou os dois. Isso. Misturou. Só um pouquinho de farinha de trigo. É aquele truque que você fala que ela tem que ter a textura. Isso. Perfeito. Ó, você tá aprendendo a segunda coxinha, que é a coxinha de frango, mas que Que a massa vai ser a massa básica, massa né? de... Massa é a básica essa. E aqui aquela que você fez de De mandioquinha, a gente fez com recheio de bacalhau. Ah, então a mandioquinha você pode combinar com o bacalhau. Pode combinar Mas com se quiser tudo. combina também mandioquinha com... Eu ponho de frango com a de mandioquinha. Fica bom também. Fica. Olha lá. Então a gente pode dizer aqui hoje que você pode fazer a combinação igual a Que gente você aprende na quiser. escola. 3x3, né? Um com 3, O que um você com 2, quiser. um com 1. A de mandioquinha vai dois bem com um, bacalhau. dois vai com bem- 3, é isso? mesmo. Chamava a combinação? Acho É que isso, tudo né? vai bem. É isso, né, deles? da Tudo, escola? todas as massas vão bem com tudo Tudo aqui. vai bem com tudo. Sabe que eu já fiz a coxinha de milho com recheio de milho? Fica bom também. Fica. Fica Ó, bom. Edu, tá Aqui pronto não aqui. tem. Olha a textura.
tá? Perfeito. Vamos fazer a terceira massa? Vamos fazer a terceira Dá pra massa. gente fazer a terceira massa? Dá. Enquanto isso eu vou só beber uma água. Ô, Jura, você quer uma água? Quero. Ó, água sem gás ou com gás? Sem gás. Sem gás. Por Jura, eu vou pegar com gás pra mim, então, ó. Essa daqui é aquíssima, água da melhor qualidade pra você aí na sua casa. Enfim, você pode tomar água com gás, a sem gás, você pode tomar as saborizadas, que são todas uma delícia. Jura, como você é um cara fino, ó, vou servir aqui, ó. Ah, obrigado. Pra você aqui na Gente taça. fina é outra coisa. Gente, coisa é outra fina, ó. Tá aqui o teu, ó. Muito E o obrigado. meu, eu vou beber na... Aqui, vou pegar o outro copo aqui, Eu ó. bebo na garrafinha também. Não, tá aqui tranquilo, ó. A garrafa é bonita também. É boa a água. Muito boa. a água. Gostosa, hein? É boa. Ó, Leve. leve, ó. E a minha vai com gás aqui. Enfim, agora é o seguinte. Nós fizemos as massas e os recheios. E você falou que você pode combinar. A primeira massa que a gente fez de milho. Pode combinar com recheio de frango, vai ficar Fica. maravilhoso. Fica. É, a gente fez o recheio de carne seca, que pode combinar com milho ou com a Com mandioquinha. milho, com mandioquinha e com a básica. Todas elas se dão bem. Qualquer recheio. Entendeu? Qual que tá pronta aqui pra eu fritar e comer agora? Que eu tô com uma vontade de Você comer. quer fritar? Tô falando a verdade. Pera aí. Aqui, ó, tem umas aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Essa mais amarelinha por fora. Essa aqui que você já comeu. Essa daqui não. Então vamos variar. Vamos colocar aqui. Você dá uma desligada nesse óleo, senão ela vai... Mas pensa numa coxinha gostosa. Você que tá acompanhando Vamos a gente fritar agora, de cada dois pensa e faz. tipos. Aí é o seguinte. Ela tem um truque pra fritar aqui que você não precisa deixar muito... Você não- É. Tava quente já, não precisa deixar Tava. muito tempo. Não. Porque o recheio tá pronto, não é? Isso. Ó, ele tá baixando a temperatura do óleo, ó. Tô Bem baixando, com essa figura, colocando mais coxinha, porque aí abaixa a ó. temperatura. Ele sentiu que tava quente, tirou do fogo. Que é a experiência, né? É. Aí vai lá, ó. A gente coloca mais uma. Deixa eu só fritar essas coxinhas aqui, Denis, ó. Aí nós vamos separar aqui. Nós vamos fazer a massa... Pode deixar isso aqui comigo. Tá. Pode deixar, pode Tem uma confiar. massa básica e um Tá. recheio pra fazer. Aqui quanto tempo é o ideal? Até que ela fique douradinha? É. Tava muito quente o óleo É, aí. duas aqui já estão, ó. A gente corre o risco dela ficar meio fria por dentro, entendeu? Não vai ficar não, vai ficar boa. Eu e essas bocas, a gente não se entende. Peraí que eu muito. te ajudo. Esse daí que você ligou essa daqui, Eu ó. quero essa daqui. Peraí. Você liga? Então, enquanto tá aqui, vamos deixar a coxinha aqui com calma. Vamos Aí lá? é o seguinte. Aqui, olhinho. Olha, um pouco de óleo. Essa é a massa. É a massa. Tá. Cebola. Uma cebola, Opa. Manteiga. uma xícara de manteiga. Peraí, outra. Aqui, ela vai Uma descer. xícara de manteiga. Essa daqui qual que pode experimentar, Jura? Essa você aqui já comeu. Todas elas, não? Não, essa daqui acho que você não comeu ainda. Ah, bom. Fabi, quer experimentar, Fabi? Vamos ver se essa é de bacalhau ou se essa é de... Eu já como aí, Edu. Vai mal, a gente experimenta e vê na hora. Eu já comi. Eu acho que essa é a massa básica. A básica seria de batata? Não, a básica não vai batata, é que estamos fazendo agora. A básica Tem a é a mandioquinha, básica. milho e a básica. Ó, agora a Na gente pensa vai... a básica boa. Tá E aí, boa, tá A espetacular. de mandioquinha tem bacalhau. Ai, que delícia. Eu Essa vou aí. com frango, vem cá. Vou aí. Gente do céu, olha isso. Você divide que é uma nova, Não, né? eu divido com você. Não, Não, vou peraí. comer. Vou 6 coxinhas. Peraí, senão não fala que eu te dei a coxinha que tava pela metade. peraí. Babada, né, Edu? Meu, pensa numa coxinha gostosa. Deve ter alguma que tem Se você bacalhau. comeu, né? não faz mal, a gente vai comendo, vai experimentando. Vou experimentando. Aí aproveita, tira a dúvida e manda um abraço pro Diego do Rio Grande do Norte. Diego, um abraço pra Todo você. dia ele tá ligadinho aqui no programa. E pra todo mundo no Rio Grande do Norte, né? Isso. E aí ele pergunta o seguinte: para aquele recheio cremoso da coxinha de frango, Que é essa daí, ó. é essa aqui, né? Esse que eu aí. vou comer. É. Qual que é o truque? Ah, O prestar truque, atenção na receita e fazer o exatamente. truque é fazer meu. igualzinho que a gente tá fazendo. Sem mudar. É, sem Não mudar. troca nada. Aí fica a cremosidade. Ele faz essas coxinhas há uns 20, lá vai quase Entendeu? 30 anos. Porque ele vai. faz a coxinha lá e ele deve fazer mesmo, porque todo dia ele acompanha, pede dica, pede pra Porque substituir alguma normalmente coisa. a Ele gente faz. deixa esse caldo, põe a farinha onde dá a cremosidade. Tá. Tá, faz aí, É, Diego, muito depois me boa, manda uma meu. foto. Eu tenho que fazer assim. Vou lá. Ó, agora E eu o vou padre colocar quer aqui colocar leite. goiabada. Quem quer pôr goiabada? O Marcos quer fazer coxinha de goiabada. Ah, coxinha doce, né? É. Pode fazer o que quiser. Faz a massa. Goiabada, sabe com o que vai combinar?
Tudo ele faz com goiabada. Dá pra fazer feijão com goiabada? Dá, vai ficar ruim, mas faz. Dá pra fazer hambúrguer de goiabada? Dá, vai ficar ruim, mas faz. Coxinha de goiabada. Colocar um pouquinho coxinha. de sal na coxinha de goiabada. O que você pôs aqui? Manteiga. Manteiga. Óleo, cebola, caldo do cozimento do frango e sal. E agora, é óbvio, pimenta. Pimenta, um pouquinho de pimenta. Tudo tá com pimenta. E você não colocou a farinha ainda? Não, vai começar... tem que esperar ferver também. Vai começar a ferver. Aqui, quando você fala da básica, você fez uma massa... Ele tá apagando, hoje ele tá apagando, voltando. Vai, meu amor. Ó, é o seguinte... Quando você fala da básica, a primeira você fez de mandioquinha. Mandioquinha. Milho, mandioquinha. Perfeito. A básica você põe um caldo de legumes, por exemplo. De legumes, por exemplo, vou querer fazer uma coxinha de camarão, posso colocar um caldo de camarão. Perfeito. Posso cozinhar, ferver o bacalhau e pegar aquele caldo do bacalhau e colocar. O segredo, como você estava falando, um deles é a gordura que você colocou. Isso. Todos, no mínimo uma xícara de manteiga. E faz toda a diferença. É um equilíbrio. Sempre tá o equilíbrio entre a quantidade de líquido versus gordura versus farinha de trigo. Sim. Aqui é a mesma coisa, mesmo truque. Espera ferver. Isso. Se você colocar antes da hora, vai empelotar. Vai. Desse jeito, não. Então aqui tem o leite e o caldo de legumes. Isso. Perfeito. Lembrando que quem não pode consumir leite, vai para tudo para caldo. Perfeito. Tá? Um caldo diferente, né? Fabi, você comeu a coxinha aí? Comi. Tá boa, né? Incrível, gente. Depois Vocês têm que fazer essa coxinha em casa. Achar uma de bacalhau, né? Só vou dar mais um recado aqui, Sim. Edu. Que todas as receitas de coxinha que vocês estão pedindo, ó, o WhatsApp tá quase travando aqui de todo mundo pedindo essa receita, vão estar no Instagram do programa Edu Guedes e você. Você vai conferir lá todas as receitas que o Jurandir estão passando aqui. Sim, senhor. E depois a gente... O truque aqui, pegar os ingredientes e ver a textura. É mais... Assim, é lógico que a receita é importante. Tá passando devagar para vocês verem. Mas o mais importante é a textura dela, né, Jura? Isso. E usar uma boa farinha de trigo. Você peneira essa farinha de trigo? Peneiro. Eu lembro que você peneirava. Até que eu não tô com a memória ruim, hein, Jura? Não, não tá. Aí vai lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos mexer. Antes de colocar mais. Você viu que ele pegou mais, que é para caso precise. Mas assim, ele não se atenta tanto na quantidade, certo, Jura? Isso. É a textura dela ali na hora. Ó, deixa eu mostrar uma coisa. De vez em quando acontece isso, ó. De pegar uma bolinha de farinha de trigo. Sim. Tá? Tá. Então, que na hora que você for sovar a massa, você retira ela. Tá bom? Caso você vai jogar. aconteça. Você joga a massa, começa a passar o rolo de macarrão. Caso acontecer, você tira. Não tem Essa problema. ficou bem saborosa com a cebola. Ficou boa? Ficou. Você comeu ela crua, praticamente. Ela tá cozida já, Tá né? cozida, não tem problema. Não. Coxinha. Então, a coxinha, os salgadinhos cozidos já estão prontos. Só Essa tem que daqui não fritar. é aquele que a avó com o avô brigam quando começa a fazer. E começa a comer. Não, olha lá, ó, que massa gostosa. Tá quente. Olha que massa gostosa. Você vai, pega, queima um, fica vermelho, olha só. Olha só, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que massa boa. Ó, Essa massa é perfeita, ó. bem gostosinho. Não tem erro, ó. Tá saindo até a fumacinha aí, tá vendo? Ó? Tá. Não faça assim no começo, hein? Segura um pouquinho pra fazer, ó. Ó, senão você queima o dedo, ó. Mas ó, só pra mostrar a textura. É perfeito, hein? Isso aqui pra você fazer pra vender. Ganha dinheiro. O que ele já fez? Vocês não têm ideia. O que ele já fez de receita. E as pessoas Pensou 20 fazem anos e fazendo. ganham de dinheiro. Ganham. Que 20 anos? É muito mais É 22. que 20. É legal porque assim, 20 anos. é muito legal. Parou nos 20 anos. Quando eu tenho lá o Face, o grupo lá do Face, tem o Instagram para lá. Aí é legal porque tem muita gente que fala. Outro dia uma mulher jura, eu faço as suas receitas, Sim. vendo, consegui vender e ganho dinheiro. Teve uma vez que falou que tem pagou, milhares, jura? pagou a faculdade da filha com Tem fazenda. milhares. Então é muito Porque legal. essa receita, as coisas que você faz são muito boas. Você faz com qualidade, enfim. E tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que fazer com amor. Vamos fazer o recheio de bacalhau? Bacalhau, Ó, vamos. nós já fizemos o recheio, só para o pessoal não se perder. A massa, nós fizemos massa de milho. Massa de mandioquinha. E a massa básica. Massa básica. Eu vou tirar ali do lado para todo mundo ver também. Eu vou Aí tirar fizemos pra cá. a massa básica. Põe aqui no mármore, né? Pode pôr. Ó. Massa básica. Pronto, fizemos as 3 massas. Isso. Ó, você percebe que tá boa que ela solta da panela com maior facilidade. Soltou da panela, tá boa. O recheio você fez, recheio de carne seca, recheio de frango. E agora nós vamos fazer o de bacalhau. O de bacalhau. O recheio de bacalhau, tem um pouquinho de azeite aqui.
Deixa eu pegar. Aí. Agora eu aprendi. Aí então, recheio de bacalhau, um pouquinho de óleo, né? Isso, ou azeite. Ou azeite, tanto faz. Vai. E o que é legal, tudo que você está aprendendo, você pode variar uma com a outra. Pode. Então o recheio, depois a gente vai te ensinar os truques do Jura para embrulhar, em cada uma delas. E os recheios sempre frio. Sempre frio. Gelado. Sempre frio, gelado. Melhor pra dar coisa. aquela estrutura. Você faz as bolinhas e já sai enrolando. Bacalhau legal. também não pode dessalgar demais. Tá. Se dessalgou o bacalhau, o cheiro, Tira o o sabor gosto junto. foi embora. Então aqui a cebola, Então cebola. Vai anotando aí o terceiro recheio que a gente está fazendo. o alho. Cebola e alho. Enquanto tá refogando a cebola e o alho, você segura nos dois aí, Segura, Jura, pra pode mim? deixar. Nós vamos falar de um produto muito... Olha só. Jura, Oi. ali você tá dando deu uma refogadinha. Aí, então, na cebola e no alho. Isso, Basta, por tá enquanto. refogando. Tá. Dei uma seguradinha aqui. Aí, Aí eu tenho um bacalhau que eu... Dessalgado. Dessalgado, tá. tá? Que a gente vai colocar aqui. Junto. E depois a gente vai fazer as combinações, tá, Fabi? Tá ótimo. Então, para todo mundo que tá pedindo a receita, enfim, ó. Basicamente, olha só que interessante. Você tem uma quantidade de líquido na massa. Sim. Então, por exemplo, ó, olha que interessante. Essa primeira massa que a gente fez foi de milho. 2 xícaras de leite. Isso. Meia xícara de chá de manteiga. Isso. Meia lata de milho batido no liquidificador. Junto com leite. Um tablete de caldo de legumes que você colocou um pouco de líquido também. Meia xícara de... Você eu bateu bati junto. junto. Bateu junto esse. Isso. E sal a gosto. Daí você colocou uma xícara mais 3/4 de farinha de trigo. Essa é a receita da massa Essa massa. de milho. De milho. de milho, que é deliciosa, foi a primeira. Foi a primeira. Depois nós fizemos a massa de Da mandioquinha. e a básica. E o que é mais legal disso tudo é o seguinte, é a textura. Se você olhar as massas aqui, ó, a textura delas é mais ou menos a mesma. Uma Você tá vê que ela mais fica quente, meio parada aqui, ela começa a formar uma crostinha, né? Sim. Normal. Aí você tem que dar uma mexida uma sovadinha nela. É. E aí a Kelly da Praia Grande vem e pergunta assim: pode fazer fitness, né? Com batata doce? Pode. Mas a quantidade de gordura que tem aqui, eu acho que não vai ficar muito fitness, não. É só pra desencargo, só pra tirar o peso na consciência, Jura. Não Coxinha vai mudar fitness. muita coisa, não. Pode aí. Pode goiabada? Pode fazer. Pode, É que mas- tem muita... Nessa receita, ela tem uma quantidade maior de manteiga. Tem. Não é? Tem muito. E outra coisa, é que essa coxinha... É Nossa, que, não nem, é que nem fazer aquele brigadeiro com aquela massa de banana que o pessoal quer fazer. O Jura não vai, ele vai... Me dá uma certa raiva, entendeu? Não é, não. Não da pessoa, do brigadeiro. Do brigadeiro. O brigadeiro não vai ficar legal. Ah, eu fiz um brigadeiro com aquela biomassa de banana. Eu falei, what? O quê? Não vai ficar. A pessoa pode colocar inhame, cará, batata doce. O que não pode deixar de tirar é essa pimentinha. Vocês viram, ele colocou a pimenta em tudo. Mas é gosto de cada um. O seguinte, mesmo quando você faz, o Jura é dessa linha, que é o seguinte, um pouquinho de tudo não faz mal, Não. né? Quem quiser fazer as receitas com outras, light, enfim, teve a pergunta da batata doce e a outra da biomassa. São outros tipos de receita que não são Não, compatíveis não com são essas. compatíveis, Porque porque- aqui você colocou uma xícara de manteiga. Você pode colocar batata doce, Não vai. pode colocar... Porque o principal aqui é a gordura que você está usando, não é? Isso aqui eu Então, assim, tirei pra você experimentar. do recheio. Não coloquei a farinha ainda. Não vai, não vai adiantar, porque existem coxinhas fitness. Sim, Então é uma receita completamente diferente. diferente. Essa daqui, é melhor não adaptar isso. É melhor adaptar sabor, por exemplo. Você quer fazer de salmão, você faz de salmão. Você quer fazer de siri, você faz de siri. Faz de siri. Pega a massa gostosa e faz de siri. Agora não troque por coisas... Não troca a massa. Não troca a massa. Não Não troca troca a massa. Qualquer dia eu vou vir fazer um bolinho que eu faço de... É um bolinho de... Fitness. Não, de vatapá. Vatapá. Isso daí eu conheço também. Ó, igual- Não, mas não tem nada a ver com... É a coxinha mesmo. É a coxinha de vatapá. Um bolinho. É. Bolinho de vatapá? É. Uau! Ó, Já podemos salsinha. escolher, hein, Denis? Ó, Olha lá. eu tava falando, o negócio é o seguinte, aqui é um pouquinho de tudo, não vai fazer mal. Daqui a pouco a gente vai fritar pra provar. Não pode comer batata frita todo dia. Uma vez ou outra.
Não tem problema. Não tem problema. O Aqui, recheio tá aqui pronto. chegou no ponto? Chegou no ponto. Ó, nós temos os 3 recheios aqui. Então nós temos, a gente vai deixar esfriar. E nós temos as 3 massas aqui. Agora Isso. nós vamos trabalhar a massa para rechear ela. Jura, você pode separar ali pra gente fazer as combinações? Posso. Ó, vamos separar as 3 massas que a gente fez. Mandioquinha, milho e a tradicional, certo, Jura? Certo. Daí o recheio a gente fez de carne seca, de frango e agora de bacalhau. E as combinações, Fabi, agora o pessoal pode mudar o que ela quiser nessas daí que a gente tem. Aí as outras coisas não vão ficar boas. Faz desse jeito e vai ficar bom. E a massa. A massa, as 3, a gente fez no começo do programa. Isso. Quer dizer, vamos fazendo ao longo do programa. Tem E que as dar uma 3 massas estão sovadinha. aqui. Isso, as 3 vão estar aqui, ó. Nesse ponto, você achou alguma farinha, como você falou? Não, alguma não coisa assim? achei, Não, não. eu sei. Em casa, se o pessoal já... Daí Acho. tira. Tira. Não tem problema. De vez em quando a minha acontece de ficar. Pode acontecer. Vamos fazer qual combinação? Ó, deixa eu fazer. Essa aqui, por exemplo, é de mandioquinha. Mandioquinha. Ó, ficou até um pedacinho aqui. De ó. mandioquinha, não tem problema. Uma coisa que é legal que você pode fazer é colocar um pouco de salsinha na massa. Não tem problema. Entendeu? Olha só. Já colocou pimenta? Por que não vai colocar uma Então, salsinha, você não é? pode dar um colorido na sua massa diferente. Entendeu? Você está acompanhando, as coxinhas são as melhores coxinhas do Jura, que são Ó. espetaculares. E aí é legal porque ela, quando as pessoas comem, tem um... Essa daí você vai fazer com qual recheio? Com qual o senhor quiser. Isso aqui, isso aqui sei é de lá. mandioquinha. Mandioquinha com É. carne seca. Tá bom. Mandioquinha com carne seca combina demais, né, Ficou Fabi? muito bom. Pode ser, não? Pode. Pode. Ó, Deixa eu presta pegar atenção aqui, agora. ó. Pegar uma bolinha. Faz a bolinha. Esse é um truque legal. Você vai fazer para fazer volume, ó. É, depende do fazendo umas tamanho que você vai mini fazer a almôndegas. coxinha. Por exemplo, a gente pode fazer uma grande. Ó, 3 bolinhas, pronto. 3 bolinhas de tamanho diferentes. Tá. Deixa eu pegar um pano aqui para ir limpando a mão. Então, por exemplo, aí eu vou pegar a massa. Eu gosto muito de... Quando você acabou de fazer a massa, você não quer trabalhar com ela, quer trabalhar com ela gelada, embura no papel filme, tá? Tá. A mão do Jura já tem a... Eu não Formato, sou assim né? Já tem o não colchãozinho fica- aqui, ó. Minhas Já tem o coxinhas não ficam colchãozinho daquelas aqui, ó. perfeitas, mas é que fica Não, boa. perfeito. Não tá de Nossa. brincadeira. Aqui Vamos passa fazer- aqui e frita? Não, eu vou passar no ovo. Ah, vai passar no ovo. É. Quer fazer mais uma aqui? Vamos. Pode fazer Essa aqui é um quando você pouco quiser. maior, ó. Cadê o ovo? Tá aqui, não? Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Tô perguntando. É que eu ia passar pra você, mas eu vou passar a mão ali no colchão. É, Faz uma, melhor. pode fazer umas 3, Jura? Faço, já vou Faz fazendo umas aqui. 3, Pra empanar, a pessoa que é pode um usar... craque na cozinha. ó. A pessoa pode usar só clara de ovo inteiro, tá? Acertou, fechou. Essa Fechou. daqui é de Isso aqui é de massa normal com bacalhau. massa normal com bacalhau. Ó, Passa no ovo, e passa na panko aqui, ó. passa na Ou farinha. na farinha de rosca. Olha que beleza. Com essas aqui, posso experimentar essa daqui pra ver Pode, o que ó, é? essa da- eu essa tô da- gostando de experimentar pra saber do que é, ó. Essa aqui tá quentinha, ó. Essa tá também. Tá? Aí é só fritar. Na volta a gente te explica. A gente vai pra um rápido intervalo, na volta a gente vai explicar de novo isso daqui. Fabi, tá bom demais. Fica com a gente, Incrível. até já. Que é um craque, meu. Ó, Obrigado. vamos fazer mais um pouquinho delas? Vamos. Cadê uma de Você quer bacalhau? contratar ele pra dar aula? Pode fazer o que você quiser. Aqui eu vou fazendo junto com você, ó. Essa massa que a gente fez, essa é, fazer uma bolinha. essa é de milho? Essa é de milho. Ó, uma coisa interessante, fazer sempre do mesmo tamanho, né, Jura? Pra ficar igual. É, pesa, né? Pesa sempre. Se a pessoa não tem muito... É muito A boa mão. de Ó, mão... é a melhor- mão aqui tá muito? Não, Diminui tá um pouquinho? Ó. Aí você faz a bolinha do recheio e a bolinha da massa. Isso. Trabalha a massa. Abre a massa. Daí você pode até tirar o excesso depois, né? Isso. Uma outra boa dica, Faz ó. assim aqui, aí Faz eu aqui faço assim, ó. assim, eu tiro um pedacinho. Ó, você fecha aqui o pescocinho, ó. Vem aqui. E fecha Você em viu que cima. a gente fez eu fiz uns tamanhos grandões? Eu vi aqui, ó. Dá pra você fazer de todo tamanho. Renê, dá uma olhada naqueles tamanhos ali, ó. Ó, Diferentes pra você fazer, ó. Tem menorzinha, tem maior. Você pode fazer do tamanho que você quiser. vamos cortar essa grandona? Vamos. Taram, taram, taram. Olha lá. Olha que demais, ó. Pensa Ó. numa coxinha gostosa. Vou levantar Tá bom isso pra daí, você. Ale? Ou não, pra você? Ó. Tá vendo? Tem recheio. Tem Recheio de coxinha ver- que você come, tem um monte de massa. E É. o recheio o vento levou. Agora aqui, ó. É sempre bom você fazer assim, ó, nessa parte da mão. Aqui assim, ó. Isso, ó, assim. Aí você modela aqui essa pontinha. Modela e tira a pontinha aqui, ó. Se for farinha de rosca caseira, bem peneirada, não pode ser muito branca e também não pode ser muito escura, tá? Edu? Passa no ovo. No ovo.
Tem gente que não gosta, tem gente que vai passar só na clara. E passa na panko. E depois frita, ó. E depois frita. Passou aqui e vai fritar. Ó, que coxinha gostosa. E várias coisas que você ensinou hoje fizeram a diferença. A cremosidade do recheio dentro. Que é importante. Posso falar uma coisa? Lógico, uma pode dica falar o que você importante. quiser. Quem for congelar as coxinhas com farinha de rosca, nem sei pra onde que eu falo. Pode falar aqui, qualquer uma delas. Aqui, ó. Com farinha de rosca, tudo bem congelar. Com a panko não é legal. Então você congela a coxinha e... Deixa eu tirar um negócio aqui do seu rosto. Você congela a coxinha e depois você vai descongelar e aí você empana. Na panko, porque a panko vai umedecer. Ah, entendi. Tá? Então, se não for usar na hora. Mesmo com farinha de rosca, eu gosto de dar uma repassada só na farinha de rosca depois quando vai fritar. Quando vai fritar. Mas olha, algumas coisas que você explicou hoje que pra mim ficaram bem claras. Deixa eu ligar o recheio tem que ser recheado. Geladinho. Recheado, completo. A outra coisa, a massa, você mostrou a textura de cada uma delas. Bem diferente. Você fez em casa. E não conseguiu chegar na textura, tá muito molinha. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, provavelmente um pouquinho mais de farinha, enfim, você acerta. É espetacular. Ela é recheada. Aqui essa base aqui, ela tem cremosidade e fora a crocância. A crocância. E faz toda a diferença. Então a gente fez o recheio de carne seca, o recheio de bacalhau e o recheio de frango. Que dá para combinar com a massa. De todas as massas. De mandioquinha. De milho e a básica. E o que é interessante, ela não absorve tanto... Gordura. Não. Estão fazendo desse jeito certo aqui, ó. E é legal que você pode, quando você vai fazer as massas, a básica, por exemplo, a básica é legal porque você pode colocar o caldo que você quiser. Perfeito. Obrigado, viu, Jurá? Obrigado você. Muito obrigado pela tua companhia. Mandar um beijo pro pessoal que me segue. Lógico. Do Instagram e do meu grupo de culinária, lá do Face. Um beijo pra vocês, meninas, que sempre estão lá e adoraram que eu vim. Muito obrigado. Tá convidado a voltar. Beijo. Olga, tem coxinha da melhor qualidade pra você. Tenho certeza que você vai adorar, viu, Olga? Olá, boa tarde pra você, pro Jurandir. Eu quero saber o seguinte, tô aqui aguando, tô salivando. Tá vendendo por quanto, Edu Jurandir? Pra você é de graça, quantos você quiser. E ainda vai com um beijinho e um abraço. Aí fica melhor ainda. Obrigada, querido. Um beijo. Beijo. Bom programa.